Como o Senhor prepara as circunstâncias. Primeira parte. Livro de Atos, capítulo 8. Comentário de Mari Persona. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela perguntou como é que se decide, né, que deve pregar o evangelho ou levar a palavra para alguém ou para algum lugar, porque ela vem de uma denominação, saiu da denominação, e uma das cargas muito grandes que todos recebiam, ela e outras pessoas saíram, era que tem que ir ali, tem que ir lá, tem que pregar, tem que sair, tem que visitar aqui, visitar ali. Então a própria denominação já faz como se fosse um programa para cada pessoa, dá as tarefas para cada um, e com isso eles até ficam sobrecarregados, não sobra muito tempo nem para ler a Bíblia. Então como seria, não seria certo então sair pregando? A direção do Espírito Santo é uma coisa que nós encontramos em toda a palavra de Deus. Muitas coisas, ainda que pareçam corretas, sem a direção do Espírito Santo, elas não são corretas. Quando, no capítulo 16 de Atos, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Ora, mas não era ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? O que está acontecendo aqui? Que conflito é esse de informações, né? De ordens, que foi dada uma ordem e de repente eles querem ir lá para a Galácia, e são impedidos de pregar o Evangelho na Ásia, pregar a palavra na Ásia, e depois, quando queriam ir para a Bitínia, são impedidos também pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus. Então como é que é isso? O servo do Senhor, ele tem que estar em dependência do Senhor. Ele tem que estar atento à voz do Espírito Santo para saber a direção que é para ele ir. Não que vai escutar uma trovoada, alguma coisa assim, né? Mas o Espírito Santo, ele sim, ele dirige os seus. E aqui nós vemos que Paulo foi impedido de pregar na Ásia, e uma razão logo aparece no próprio capítulo 16, né? Lídia era da Ásia, só que ela estava em Filipo. Ela tinha uma casa em Filipo, ela era da Ásia, tinha uma casa em Filipo, provavelmente fazia seus negócios de venda de púrpura em Filipo, e é ali que tinha que ser encontrada essa mulher. Se Paulo fosse para a Ásia, não ia encontrar Lídia, não ia ter a carta aos Filipenses, porque ali começa toda a história da Assembleia de Filipo, da conversão de Lídia, depois a libertação daquela jovem possessa, da conversão do carcereiro, tudo isso em Filipo. Então Deus dirige sim a sua obra, dirige os seus. Não é uma assembleia que dirige, que dá as ordens, como acontece nas denominações, né, que decidem, você vai por ali, você vai por lá, você faça isso, você faça aquilo. E como se fosse uma lista de tarefas para cada um, que é distribuída a cada um. Mas não é assim nas coisas de Deus. Quando nós vemos no capítulo 13, no capítulo 13 de Atos mesmo, e na igreja que estava em Antioquia havia... versículo 1, capítulo 13, Atos 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo,
desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Enviados pelo Espírito Santo. Nós estamos acostumados a ler histórias de missionários e missões, né, que são enviados por juntas de homens, por missões, por igrejas, mas isso não tem na palavra. Os discípulos, os irmãos nessa assembleia, eles impõem a mão sobre eles numa maneira de ter comunhão com aquela obra para a qual o Espírito Santo tinha chamado aqueles homens. Não era a assembleia que mandava. Então é muito importante entender isso, porque quando nós fazemos as coisas segundo a nossa inteligência, ou segundo as nossas ideias, ou a nossa vontade, nós não vamos encontrar Lídia, nós não vamos encontrar a jovem possessa, nós não vamos encontrar o carcereiro, nós vamos para a Ásia e vamos deixar em branco essa parte que Deus ia cuidar. Se Filipe fosse raciocinar, falar assim, mas senhor, não tem ninguém, está deserto o caminho para Gaza. O que eu vou fazer lá? Tem tanta gente, ele acabou de pregar aqui para uma multidão em Samaria, no versículo 6 do Evangelho de Atos 8, versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. E aí as pessoas eram curadas, as pessoas eram salvas, as pessoas se convertiam. Filipe podia falar assim, mas espera aí, aqui tem multidões, o dia que eu acabar de fazer o meu serviço aqui, aí eu vou lá para outro lugar. Não, porque Deus naquele momento estava preparando esse homem, esse oficial da rainha, né, de Candace, Mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, para Filipe se encontrar com ele. Essa é a gente chama de, usando um termo aqui, né, um termo empresarial, né, a otimização dos recursos, né, do serviço. Ao invés de pregar para uma multidão, ele vai pregar para um que vai ser um multiplicador. Porque esse homem tinha uma posição de destaque na corte da rainha, ele estava voltando para a Etiópia, e obviamente, chegando na Etiópia, ele ia falar do Evangelho, ele ia levar muitos a crerem no Evangelho, e provavelmente, depois disso, muitos cristãos haveriam na Etiópia. Tanto é que até hoje existem sinais de que realmente existiram assembleias muito antigas lá na Etiópia, ali naquela região do norte da África. A gente pode até pensar, né, que naquele momento em que na Europa, que hoje é Alemanha, é França, é Rússia, esses países que hoje têm grande cultura, né, são extremamente cultos, enquanto na Etiópia eles estavam adorando o Deus único e verdadeiro, essas primeiras assembleias que provavelmente surgiram lá, né? Naquela região da Europa eles estavam ainda se degladiando e matando, oferecendo sacrifícios humanos para os seus deuses falsos, para os duendes, os elementais das florestas e tudo aquilo, para espíritos malignos. E hoje a gente pensa, né, nossa, mas na África, tão atrasados? Não, eles estavam nas coisas de Deus bem adiantados nessa época. Eles tinham recebido agora a mensagem através desse homem, Filipe, depois do eunuco, do Deus verdadeiro, do Deus único e verdadeiro. E o Evangelho foi assim levado para a África. Deus tem os seus planos, e é preciso estar atento a esses planos. Quando nós vemos esse caso de Filipe, que ao mesmo tempo que Deus estava preparando Filipe, Deus estava preparando quem? O eunuco também. No capítulo certo para ele pegar o gancho ali, o Filipe pegar aquele gancho e conversar com ele. Não era um outro capítulo, não era uma outra, não tinha capítulos, claro, na Bíblia naquele tempo, no Antigo Testamento, mas não era uma outra passagem, era exatamente aquela passagem. Deus tinha um propósito nisso. Quando nós lemos a história de Cornélio, o centurião Cornélio, ao mesmo tempo em que Deus preparava Cornélio,
Deus preparava Pedro. Porque os dois precisavam ser preparados para se encontrar. É importante entender isso também, que Deus prepara o seu servo e Deus prepara aquele que vai receber a mensagem. Por isso que isso exige dependência, né, em primeiro lugar, do Espírito Santo, e entender também quando Deus está agindo na obra de Deus, né, porque é Ele quem é Ele que está acima de todas as coisas, Ele que dirige os seus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.